Veja no ICL Notícias, segunda edição, a corrida eleitoral nas principais capitais do país. Em São Paulo, Datafolha aponta empate triplo entre Boulos, Marçal e Nunes. Surpresa da eleição. Escoute de extrema-direita parou de crescer nas pesquisas. Não sei se eu aguentar não, hein? E esquerda vai bem em 5 das maiores cidades de Minas Gerais. Nunes Marques joga pra galera. Ministro diz que é pertinente enviar para o plenário do STF a ação do Partido Novo contra a suspensão do ex. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Chegamos aqui à véspera de sexta-feira, hoje é quinta-feira, portanto, dia 5 de setembro de 2024, já com pesquisa em São Paulo e em outras capitais também. Pegando fogo essa quinta. Boa noite, Chico, Embolou Rodrigo. geral, né? Embolou, mas não foi aquele apocalipse, porque durante o dia... Tem gente que ainda tá achando que é, viu? Não, mas veja bem, olha, o pessoal tava, não, o Marçal vai explodir, vai passar todo mundo, talvez ganhe até no primeiro turno, eu tava ouvindo gente falar isso. Então tem as pessoas estavam numa espécie de apocalipse. O boato era esse. Era esse. Principalmente na esquerda, né? É aquela esquerda que, pô, o Marçal, gente, ele tem força. Mas a maior força dele parece entrar na mente dos adversários, ficam com medo. Não pode ter medo do cara, não. Para ganhar, não pode ter medo. A gente tem que, respeitar, porque ele é perigosíssimo, mas sem medo. E tá um tríplice empate que já estava na outra. Manteve mais ou menos o quadro, com algumas mudanças importantes que a gente vai avaliar, né, Gabi? Algumas mudanças importantes, a gente vai trazer dado por aqui, mas tem muita coisa. A gente pode dar uma olhada na estratificação social, também por gênero. Muita coisa que diz pra gente, sinaliza onde os candidatos, onde o Boulos tem que ir, também o Nunes, tem que ficar preocupado. O Boulos está com o voto da esquerda em São Paulo. Ele não estourou assim para... não está lá na frente, não tem uma votação além da esquerda. Está com a votação clássica, histórica da esquerda em São Paulo. Interessante. Sempre 20 e poucos % está nisso. O que ele precisa é buscar mais, buscar o eleitor do Lula, que não é obrigatoriamente um eleitor de esquerda, é um eleitor que está começando a ver chegar na mesa o efeito do governo Lula, o eleitor que o filho estava desempregado há 2 anos e começou a trabalhar, embora não tenha aquele salário farto, mas começou a trabalhar. Então, o eleitor do Lula não chegou ainda na campanha do Boulos. Que é o eleitor do até 2 salários mínimos, que é onde está o Ricardo Nunes, que tem a máquina. O eleitor da massa, o eleitor da massa. Ele e o Marçal, inclusive Boulos, tem alguns pontos ali que eles estão super empatados, entre alguns eleitores, né, Rodrigo? A gente estava conversando antes de começar o programa e a gente vai trazer ponto a ponto. Vamos trazer. Aqui, Então, só para não dar spoiler. Não, mas vamos começar nessa. aqui. Vamos agradecendo sempre todas e todos que nos acompanham aqui no ICL Notícias, segunda edição. Datafolha em 4 capitais. Nós vamos começar falando de São Paulo. O fenômeno dessa eleição, Pablo Marçal, parou de subir. Essa, para mim, é a principal notícia. Que, inclusive, a gente já tinha, conversando com gente das campanhas, dos bastidores, que falava, no nosso trekking, ele parou de subir desde o final da semana passada. Estão esperando pelo teto, né, Rodrigo? Isso, a gente não sabe se ele já bateu no teto, mas olha, qual o resultado de hoje? Então temos aqui, Guilherme Boulos do PSOL continua em primeiro numericamente, com 23%, mas empatado tecnicamente, com Pablo Marçal, que tem 22%, e o Ricardo Nunes também com 22%. Tabata Amaral, 9%, Datena, 7%. O que aconteceu de importante aqui? Nós vamos mostrar daqui a pouco a evolução. O Pablo Marçal tinha subido 7 pontos na pesquisa anterior. Ele tinha ido de 14 para 21. E agora? Agora foi de 21 para 22, ou seja, parou. Parou de subir, parece que bateu no teto. O Boulos nem subiu nem desceu e o Nunes deu uma leve recuperada. É o prefeito atual. Onde que ele se recupera, Chico, Gabi, nós vamos depois até mostrar melhor, entre o eleitor mais pobre, na periferia, Ricardo Nunes,
com a máquina da prefeitura e com uma campanha com muitos vereadores, né? E prefeitura tem projeto social, gente, tem sempre estar operando nas beiradas da cidade. E ele, então, é o primeiro colocado entre os mais pobres, o Ricardo Nunes. Continua. Por isso que o Chico falou. Esse eleitor é um eleitor do Lula. Então, o Boulos tem espaço, teoricamente, para crescer aí. É nesse ponto que nós estamos na campanha. Qual é o segundo ponto para destacar também? A rejeição do Pablo Marçal subiu muito. Ele passou, ele é o mais rejeitado, está na nossa thumb, na nossa chamada isso. Ele hoje é o mais rejeitado. 38% dizem que não votam de jeito nenhum no Pablo Marçal. O cara que começou outro dia, né? O Boulos está há tantos anos na política, o Nunes é prefeito, o Pablo Marçal é mais rejeitado que eles. Então, o Pablo Marçal apavora, faz muito barulho e, ao mesmo tempo, chama muita rejeição para ele. Então, é o mais rejeitado hoje. Tanta borbulha, tanto absurdo, conquistou espaço e conquistou também rejeição. Bom, o papel do Lula, isso é algo que ainda está para ser visto. Começou a campanha na televisão, o Lula foi na casa do Boulos, tem filme, tem vídeo rolando para lá e para cá. Aparentemente ainda não mexeu com nada. Isso é um ponto que a gente tem que observar. Não mexeu. Então o Lula, a entrada do Lula na campanha não mexeu. E outro ponto também que daqui a pouco nós vamos trazer com números, com tudo. Segundo turno, o Marçal perde dos dois. O Marçal, grande fenômeno, que muita gente acha, nossa, ele é imbatível. Não é imbatível, gente, calma. Não é. É perigoso, perigosíssimo, mas não é imbatível. Datafolha traz simulação. O Nunes ganha do Marçal e o Boulos ganha do Pablo Marçal por 45-39, segundo o Datafolha. Então, esses são os números. Daqui a pouco a gente vai avaliar melhor, vai trazer cientista político, nós mesmos, Chico, Gabi, eu, né? Vamos também avaliar um pouco mais esses números. E eu queria só, para terminar essa parte de São Paulo aqui na abertura, o voto decidido. Quem é que tem voto mais consolidado? É o próximo quadro. Olha que interessante. A escolha do candidato, você está decidido ou ainda pode mudar? Quem é que tem o voto mais consolidado? O Boulos. 75% do eleitor do Boulos. Isso é importantíssimo. É o voto mais à esquerda fechado. Fechado com o Boulos. Tem um percentual que ainda pode mudar, mas ele é o mais consolidado. O Marçal tem um voto mais consolidado que o Nunes. Também é interessante isso. O Nunes tem menos rejeição, é o menos rejeitado dos candidatos fortes, mas é aquele que tem menos voto consolidado. Então, ele está numa dificuldade. Ele está nesse papel de moderadão aí no meio, eu não quero parecer tão radical, mas com isso também o voto dele pode escoar para o Pablo Marçal. Então, esse é também um cenário importante para a gente observar. Só que a pesquisa trouxe também Rio de Janeiro, Recife, onde parece que vem aí duas decisões logo de primeiro turno, né? Eduardo Paes, o João Campos, devem ser eleitos no Rio e no Recife. Mas e Belo Horizonte, hein? Belo Horizonte tem uma eleição que pode ser ainda bem disputada. Olha aqui como é que está o quadro em Belo Horizonte. Mauro Tramonte, do Republicanos, um jornalista de programa policial, não é bolsonarista raiz, é mais próximo do Zema, apresenta um programa na TV Record, tem 29%. Em segundo está o atual prefeito, Fuad Nauman, com 14%. Ele tinha 10%, ele subiu. Aqui também é a máquina da prefeitura em Belo Horizonte funcionando, Chico, não é? Total, máquina. Mas é um tríplice empate aqui, em segundo lugar. O atual prefeito, o Bruno Engler, bolsonarista, com 13%, e a Duda Salabert, do PDT, com 12%, ela subiu um pouquinho. O Rogério Correia tinha 7%, tinha 7% e foi para 8%. Rogério Correia também está ali, um pouquinho atrás dos outros, mas é uma disputa para ver quem vai ao segundo turno. Uma bobeira, digamos assim, da esquerda mineira não ter fechado uma candidatura da Duda com o Rogério. O Rogério seria vice, não sei qual seria a composição, mas aí a gente já pensaria em 20% dos votos. É verdade, tem potencial para isso. Faltou negociação política, faltou visão política do campo à esquerda. Não cabiam essas duas candidaturas. Pelo visto, não. E aí, do jeito que vai indo, o nome para enfrentar o Mauro Tramonte pode acabar sendo o atual prefeito, o Fuad Nauman. Vamos ver, né, em Belo Horizonte, para onde caminha. O Tramonte hoje é favorito. Segundo turno, ele ganharia de todo mundo nas simulações feitas pelo Datafolha. Você quer falar ainda de Belo Horizonte, Chico? Que eu ia falar do estado de Minas Gerais. Sim, pode correr Minas. Então, Minas Gerais, matéria que o nosso site, clnoticias.com.br, trouxe hoje de manhã, a força do PT no interior de Minas. Interessante. Das 10 principais cidades
mineiras, principais em tamanho, né, das 10 maiores, vamos dizer, cidades mineiras, tirando Belo Horizonte, o PT tem chances reais, a esquerda, melhor dizendo, em 5 delas. Isso é significativo, é uma recuperação de terreno em Minas, que nos Estados Unidos eles falam muito de swing states, né, o estado que decide a eleição e tal. Minas tem sido assim, né? Quando Minas fica do lado da esquerda, do PT, do Lula, da Dilma, ganha. Ganha Lula, ganha Dilma. Quando Minas foi para o outro lado, ganhou o Bolsonaro. Na última, Minas foi por aqui, o Lula ganhou por um pouquinho e foi o suficiente também para ganhar a eleição presidencial. O PT está mostrando alguma força no interior de Minas. Vamos dar uma olhada no mapa? A nossa equipe fez um mapa aqui para você entender o que acontece. Vamos lá, o nosso mapa de Minas, as 5 cidades em que a esquerda tem fortes candidatos. Olha só, eu vou começar por 2 atuais prefeitas do PT. A Margarida Salomão, professora, experiente, olha, a categoria baita prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, está em primeiro lugar nas pesquisas. Ela tem 45% na última pesquisa, ela que é a candidata à reeleição. Margarida Salomão, do PT, em Juiz de Fora. A Marília Campos, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, também é a atual prefeita. Segundo a última pesquisa, ela tem 64% dos votos nas simulações que são feitas em Contagem. Depois, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aqui, ó, a Dandara Tonantzin, ela está na disputa para ir ao segundo turno. A Dandara, mulher, negra, militante do PT, está disputando, está em segundo lugar hoje nas simulações, mas deve ir ao segundo turno, o que é uma notícia importante. Lula esteve ontem em Uberlândia. Esse voto do interior é muita força do Lula. Também. Ele tem inaugurado muitas obras. Ontem foi obra de um hospital, hospital universitário. Lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Então, tem o dedo do cabo eleitoral chamado Lula da Silva. Muito bem. Então, e olha, interessante, Gabi, 3 mulheres do PT. 3 mulheres, 2 atuais prefeitas e a Dandara, que vem tentando abrir caminho. O Triângulo Mineiro é uma região de produção pecuária, então não é fácil. Então, é um trabalho de firmeza. E a Dandara tem chance de ir ao segundo turno. E mais 2 candidatos de esquerda em Betim, que já foi uma região industrial super forte, né? Ali é a sede da Fiat, né, no Brasil. Vinícius Rezende, que é do PV, mas é da coligação, da federação, integrada também pelo PT. Disputa com chances em Betim. Não temos uma pesquisa assim específica, mas os levantamentos feitos pela nossa equipe indicam que ele está na disputa e pode ir também para o segundo turno. E Governador Valadares, que é um caso curioso, é uma cidade que tinha segundo turno e deixou de ter. Vocês já acompanharam isso? Perdeu um pouquinho dos eleitores. Diminuiu a população. Governador Valadares, que tem muita migração para os Estados Unidos, sobretudo. Então, diminuiu o número de eleitores, caiu abaixo de 200 mil. Por 1.500 não vai ter segundo turno. E o Leonardo Monteiro, do PT, está na disputa, turno único, e tem chance em Governador Valadares também. Portanto, um quadro interessante em que o PT vai recuperando espaço, principalmente com a força das mulheres. Mulheres também do PT que tem força em outros estados. A gente já mostrou aqui, Goiânia. Vamos dar uma passadinha de novo? Em Goiânia, onde a Adriana Corsi, deputada, delegada do PT, está em primeiro lugar. Aqui, ó, Adriana Corsi. Ela é a primeira colocada nas pesquisas na disputa da Prefeitura de Goiânia. E em Porto Alegre, Maria do Rosário, disputando com o atual prefeito, Sebastião Melo. Maria do Rosário, deputada experiente, o PT já administrou várias vezes Porto Alegre. E aí a Maria do Rosário, vamos passar para a foto então, essa aqui ainda é a Adriana Corsi em Goiânia. A gente tem também a Maria do Rosário em Porto Alegre, com chances, está aqui a Maria do Rosário, com chances e disputando com o Sebastião Melo para ver quem ganha a Prefeitura de Porto Alegre. A gente vê que a questão de gênero, Gabi, Chico, é central, mais uma vez. As mulheres votam de maneira mais progressista, não necessariamente esquerda, assim, mas como... Mas historicamente... Historicamente e nos últimos anos, muito forte isso, né, Gabi? E qualquer... Desculpa. Imagina, Chico. Qualquer fenômeno, tipo do Conte em São Paulo, ou mesmo o Bolsonaro, ou alguns candidatos que pipocam ali com essa força da extrema-direita, todos têm uma única característica, a força da macharada. É um voto... rançoso. Principalmente o voto jovem, de juventude, homem, sexo masculino.
É aquele voto da testosterona errada, sabe? Sim. O cara quer gastar no pior lugar o voto, É sabe? basicamente o Bolsonaro, que tem esse discurso pró-armas, esse discurso inflamado. Agora você decifrou o resto. É exatamente isso. É o caminho mais, como é que eu vou dizer? É o Nicolas Ferreira, né? É aquela coisa errada, né? De arma, de fazer o errado, de crime digital. É porque ele falava de testosterona, né? Isso. O Nicolas dizia que um problema do Brasil era a falta de testosterona. Esse voto um voto do machinho, voto da do machinho invocado, sabe? Do machinho O voto invocado. do machinho invocado, abusado. Não, e aí a gente percebe que é um voto misógino e, às vezes, abertamente anti-mulher. Sim. O candidato aqui de São Paulo, o Marçal, aquelas provocações que ele fez à Tabata, dizendo, mas você não teve nem filho. Você é uma menina. Você é uma menina, não casou ainda. Sendo que ela tem, sim, experiência na política e ele não. E ele não. Então, Ele assim, não. mas explora, e assim, é um jeito misógino anti-mulher. Não é Total. antifeminista só. Antifeminista já seria problemático. É anti-mulher. Eles não gostam de mulher. A palavra é essa. Eles não gostam de mulher. E se inspiram naquele sujeito que nós mostramos aqui outro dia, o Castro Rocha, o professor nos trouxe, o Andrew Tate, que é um norte-americano que está preso, que é misógino, que faz esse discurso e usa isso para mobilizar quem? Mobilizar homens que não sabem muito bem mais onde está o seu lugar na sociedade. E aí se agarram nesse lugar errado, nesse lugar violento. Às vezes é uma violência verbal, não importa. Violência verbal que precede a violência física. Quase sempre, né? Então, é perigoso e as mulheres têm tido esse papel de barrar. Se fosse só pelos homens, o Bolsonaro seria presidente hoje. E, de novo, na eleição pelo Brasil, quando a gente observa quem que está segurando, barrando o avanço da extrema-direita, as mulheres. Então, o Pablo Marçal vai muito melhor entre os homens. Entre as mulheres, o Boulos está na frente, em São Paulo. É só um exemplo. E em Minas, a força das mulheres também, que eu quis trazer aqui até para esse mapa. E a gente lembra que nos Estados Unidos, como está tudo interligado, e a extrema-direita está interligada também, a disputa lá também tem esse ponto, né? Kamala Harris e Donald Trump, que se enfrentam, aliás, terça-feira, primeira vez, frente a frente, num debate na televisão lá nos Estados Unidos. E também tem esse componente do machismo. Também tem. O Trump não sabe como lidar com a mulher, que é a sua oponente. Isso é nítido. Ele sabia, ou achava que sabia, lidar com o Biden. E tratava como um velho e tal. Agora ele tem uma mulher que sorri, que é mais solta, que é mais alegre do que ele, que não fica com a cara emburrada o tempo todo, e ele tenta atacá-la por isso, né? Você pode discordar, agora atacar porque ela sorri é algo inacreditável. Mas é uma tentativa de manter esse lugar, o lugar da severidade masculina. O homem não precisa ser assim, né? E a mulher também não precisa sorrir o tempo todo. Mas aliás, também, se fosse o contrário, ela também seria criticada, porque a Dilma era criticada por ser mais sisuda. Por ser muito séria. Por não Então, rir. nenhum dos lugares é o suficiente, na verdade. bom. É verdade. A violência política, ela tá em todos os espectros, né? E é uma maneira de segurar o poder. E falar, não, isso aqui é meu, esse lugar é meu. Se você rir demais, você não serve. Se você é muito sério, também não serve, né? Então, é mais ou menos por aí. Só para concluir, daqui a pouco a gente volta para a eleição no Brasil. A França, hein, gente? Teve uma eleição recente em que a esquerda chegou em primeiro lugar. Não fez maioria absoluta, mas foi o bloco mais votado. Lembra? A gente mostrou aqui, até uma certa surpresa, a esquerda francesa unida teve 35%, 40% dos votos, não fez maioria absoluta, mas tinha a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro. O que o Macron falou? Não vai ter primeiro-ministro de esquerda e ele acaba de indicar um primeiro-ministro conservador. A esquerda francesa está prometendo greve, batalha de rua e impeachment contra o Macron. Vem por aí mais uma crise daquelas. A gente já pode imaginar Paris com os carros revirados e incendiados. A imagem clássica de Paris, né? É impressionante. E ele não deixou nem acabar os Jogos Olímpicos, né? Os Paralímpicos agora. Os Paralímpicos. Né? Então já nomeou o conservador para assumir o governo lá na França. Lembrando que na França é um semipresidencialismo. O presidente é o Macron, mas o primeiro-ministro tem poder e o Macron quis botar um sujeito com a linha dele. Não é de extrema direita, mas é liberal na economia e é um tipo mais assim conservador, o velho conservadorismo francês. A esquerda vai para a rua e está denunciando. É como se fosse assim, ganhou, mas não levou.
Então, esse também é um cenário importante para a gente acompanhar na Europa. E agora a gente tem todos os números aqui do Brasil para a gente detalhar ainda mais, né, Gabi? Não falta, viu, Rodrigo? Tem muita coisa aqui para a gente avaliar, mas você já trouxe um bom resumo por aqui. A gente já falou sobre o Datafolha, mas vale reforçar, né, que a pesquisa Datafolha está indicando esse empate triplo mais uma vez na Prefeitura de São Paulo. Continua. Esse empate triplo já estava acontecendo, né? Essa pesquisa de intenção de voto sugere que o Pablo Marçal parou de crescer, não que ainda necessariamente tenha atingido o teto, isso a gente ainda vai observar, mas isso já pode estar acontecendo, segundo o que a gente está observando aqui, porque uma coisa que os analistas dizem é que a gente tem que analisar, a gente tem que avaliar não só a foto atual, né, dessa pesquisa, mas a gente tem que ver o filme, né? De tudo que aconteceu até agora. Então, a gente vai ver agora o cenário, foi divulgado hoje mais uma vez. Guilherme Boulos, então, com 23%, Pablo Marçal, 22% e Nunes, 22%. Depois temos Tabata e Datena, 9% e 7%, que são ativos importantes politicamente para o segundo turno. E o Datena caiu bastante. E talvez não ativos para o segundo turno. Talvez já pode haver uma migração de votos já no primeiro turno. Imagina o cenário, o Boulos precisando de voto para ir para o segundo turno. Se fica ali no fio da navalha, ali, cabeça a cabeça, você vai para o dia 6, na dúvida quem são os dois finalistas. Pode haver uma erosão, um voto nulo na Tabata. Tirar, assim, uma sangria do voto da Tabata. Uma sangria pró-Boulos, assim, pela evidência ideológica, pela evidência política, e para definir, garantir, Boulos está no segundo turno. Se as pesquisas mantêm esse triplo empate, e como pode acontecer também do voto do Datena migrar um pouco para o Nunes e um pouco para o Marçal. O voto do Datena é curioso, ele não é um voto de extrema-direita. O voto do Datena, ele se dilui entre os vários candidatos, né? Ele, inclusive, é o candidato mais conhecido, né? Quando você traz o conhecimento das pessoas sobre os candidatos, o Marçal, ele é o menos conhecido, o Datena é o mais conhecido. Tá. Apesar disso, ainda assim, isso não se reflete em intenção de voto. Vamos dar uma olhadinha, observar filme, como é que... né? No filme, exatamente. Vamos ver o como filme esses candidatos da eleição. Evoluíram nas últimas 3 aí. pesquisas da Datafolha, que é o que a gente tem até agora. Então... É o próximo gráfico, pessoal. É o próximo gráfico aí. Que é isso, esse mesmo. Então, vamos o Guilherme Boulos primeiro. Ele estava com 22 no começo de agosto, né, no começo do mês passado. Depois, em meados de agosto, no final já, né, dia 20, foi para 23% e se manteve agora com 23%. Então, ele está ali, como a gente já disse, num cenário de estabilidade. Pablo Marçal. É a linha amarela ali. É a linha amarela que vem na sequência. 14%, que era bastante, bem menor do que a gente tem agora, no começo de agosto. 21% depois e agora 22%. Por isso que a gente está observando um cenário que ele pode ter atingido o teto, porque a gente não viu esse crescimento tão grande quanto da última vez. Parou de subir. Exato. Parou de subir. Aí temos Ricardo Nunes, que estava com 23%, ou seja, ele tinha o que tem Guilherme Boulos agora. Ele caiu para 19% e oscilou para cima de novo para 22%. Então, está um cenário ali de empate bem acirrado. Depois a gente vai para a Tabata, por exemplo, ela tinha 7%, foi para 8% e agora está em 9% e oscilou para cima, mas ela também... Oscilou um pouquinho, né, na linha do tempo. O Datena que é impressionante, ó. Ele caiu muito. Ele tinha 14% no começo de agosto e em um mês ele caiu de 14% para 7%, caiu pela metade. Os votos dele foram, parece, Chico, o que você acha? Uma parte, me parece, para o Marçal, num primeiro momento, e agora essa recuperação do Ricardo Nunes. O Ricardo Pode ter migrado para o Ricardo Nunes. O Datena pode ter perdido o eleitor pro Ricardo Nunes. Até porque agora começou a campanha na TV, de fato, muito forte, e a máquina é fortíssima do PSDB. Né? O Ricardo Nunes, ele é dono da televisão. Aliás, Ele entra de manhã e sai meia-noite, porque toda a propaganda é dele, né? Ele tem muito tempo de televisão. Ele tem 500 vereadores na coligação dele, inscritos. Com direito a muitos bons cabos eleitorais de periferia. Aliás, alguns cabos eleitorais com origem na esquerda, origem nas gestões populares do PT em São Paulo. Dizem que na região da família Tato tem gente Zona ali que... Sul, tem muita gente que fica ali fica no meio do caminho e a prefeitura tem um poder de cooptação do vereador gigante. Porque ela pode oferecer
cargo na regional, ela pode oferecer cimento, tijolo, tapar o buraco da frente da rua. Assim, é uma máquina em 24 horas fazendo asfalto, trabalhando agora para a eleição. Não está mais trabalhando para a prefeitura, né? Vamos dar a real da guerra a essa altura da história. Então, é muito forte essa candidatura do Ricardo Nunes nesse sentido. Não tem aquele carisma de um grande candidato, ele é fraco de televisão, não fala ali ao coração do eleitor, da eleitora, mas tem máquina, tem candidato a vereador com direito a muitos votos, então tem força. E ele tem 2 trunfos, Gabi, o Ricardo Nunes, além da máquina que o Chico já citou aqui. Ele tem a menor rejeição entre os candidatos fortes, só 21% de rejeição, Ricardo Nunes. Para um atual prefeito é pouquíssimo. Ele tem só 21% de rejeição. O Marçal tem 38%, quase o dobro. Né? E o Boulos tem 37% logo abaixo. Então o Nunes tem pouca rejeição e, se for para o segundo turno, nas simulações ele ganha dos dois. Ganha tanto do Boulos quanto do Marçal. Por isso que o Nunes agora vai começar a jogar, e o Tarcísio, o governador, já tem falado isso. Se vocês votarem no Marçal, vocês vão ajudar a eleger o Boulos no segundo turno. Então o Nunes vai jogar com essa ideia, Gabi. Eu sou o melhor para derrotar o Boulos no segundo turno. Vamos ver se ele convence, que a turma do Marçal é tão agitada e tão radicalizada que não quer ouvir muito. Eles querem votar em alguém, assim, radical. Isso que você traz é muito importante, Rodrigo, justamente porque num possível segundo turno entre Nunes e Marçal. Vamos primeiro trazer cenário. Vamos trazer os cenários de segundo turno aqui, então, portanto. No primeiro cenário deles, Ricardo Nunes bate Pablo Marçal, 53% dos votos, e Pablo Marçal teria 31%. Em outro cenário, a gente tem o Boulos derrotando o Pablo Marçal, então ainda é um cenário, apesar, né, de ser o Pablo Marçal, que é um candidato o que normalmente assusta, né, o eleitorado, o Boulos venceria com 45%. E o Marçal teria 39%. E num cenário entre Nunes e Boulos, quem levaria vantagem é a máquina, é o Ricardo Nunes. 49% e o Boulos 37%. Então é importante isso que você diz, porque o Nunes pode usar essa pesquisa de intenção de voto do segundo turno justamente para justificar uma ida, né, em detrimento do Marçal. Vê que o adversário... Eu ia chamar de adversário ideal, mas o Pablo Marçal não é ideal nem para perder. Nem para perder. Não é ideal para nada. Mas o adversário a ser batido pelo Boulos é o Pablo Marçal. É o adversário que a esquerda deseja. Vamos falar, claro, para o segundo turno. É muito mais jogo. Você pode jogar civilização versus barbárie, a loucura versus um cara que é deputado federal, que tem alianças políticas, que é aliado do governo Lula, que pode fazer uma boa prefeitura em São Paulo, que é o Boulos. Então, é muito vantajoso enfrentar o Pablo Marçal no segundo turno. Eu acho que o Ricardo Nunes teve muita vantagem. A mesma confusão que tira voto, que leva para o Marçal, que o coloca em risco no segundo turno, ela também encobre os defeitos do Ricardo Nunes. A gente não está falando do Nunes. O Ricardo Nunes tem um caso complicado. Esse caso das creches em São Paulo, esse caso é tirar mingau de boca de criança, vamos dizer. É um escândalo sem tamanho. O superfaturamento de qualquer compra da prefeitura, da água aqueles mosquiteiros contra a dengue, é um escândalo, assim. Ele tem uma ficha de escândalos, o Ricardo Nunes, que não apareceu. Porque só quem apareceu na eleição foi o coche goiano. Como ele apareceu tanto na história, ele encobriu também os defeitos do Ricardo Nunes. No segundo turno, com o Boulos, no embate direto, isso volta pesado. É pouco tempo, mas volta. Você volta a colar no Ricardo Nunes tudo isso. Mas daí é menos tempo. Eu realmente acho que, pelo cenário que nós temos hoje, e a pesquisa mostra isso, né? O Pablo Marçal é um candidato que não é que seja mais fácil, é o que o Chico falou, não é ideal, porque ele é um candidato perigosíssimo. Imagine São Paulo na mão desse sujeito, o Pablo Marçal. Vou até bater na madeira aqui. É um candidato que coloca em risco programas sociais, coloca em risco a possibilidade de ter civilização ou a busca de civilização em São Paulo, fora as parcerias com setores criminosos que são indicados em várias reportagens e investigações que envolvem apoiadores de Pablo Marçal, né? Mas é um candidato que hoje o Boulos teria mais chance de derrotar
num segundo turno. O curioso, eu queria só trazer um ponto que a gente falou rapidinho no começo. Sim. Quem é que está ganhando entre os mais pobres hoje, segundo as pesquisas? Segundo essa pesquisa mesmo, Datafolha. É o Nunes, Gabi. O Nunes está na frente, na periferia. Aqui em São Paulo a gente tem periferias muito numerosas e populosas na Zona Leste e na Zona Sul, né? O pessoal chama de Leste 2 ou Sul 2, que tem a Sul 1 e Sul 2, né? Que é a Zona Sul lá da ponta. Então, o Nunes é forte, ganha a eleição lá. Fez umas entregas também, a prefeitura Fez, agora, né? E Fez. tem também um fator importante, o que ele tentou justamente para, vamos dizer, conquistar os mais jovens, mas isso é importante para a periferia, que foi colocar muito dinheiro ali nos estúdios de funk. De funk, ele tem apoio do funk. Ele tem o um Nunes. apoio de muito parte da- forte de parte do funk. de uma parte. Parte do funk. Então, o Boulos precisa disputar. E a gente conversava com gente da campanha do Boulos e esse cenário está lá desenhado também para eles internamente. É exatamente o que traz o Datafolha de hoje. O Boulos não está com muito apoio nas periferias. Precisa do Lula e precisa da Marta para conquistar mais apoio e para abrir frente. Porque senão vai ficar esse tríplice empate, tem um risco. Continua aí havendo um risco, de repente, de dar uma zebra, né? E ir para o segundo turno, irem para o segundo turno os dois de direita. Não é provável. O mais provável é o Boulos alavancar com o apoio do Lula e da Marta. Eu posso, desculpa, por favor, Chico, não, porque por favor. você falou dessa história aí do apoio do Lula, que a gente ainda não viu reflexo na pesquisa de intenção Sim. de voto, né? E é importante justamente porque o Lula é o candidato que puxa o voto de até 2 salários mínimos, né? Sim. Portanto, da periferia. Mas sabe quem que diz que vai entrar na campanha, Chico e Rodrigo? Acabou de sair essa informação na Folha de São Paulo. Bolsonaro, lembra que a gente ontem falou sobre isso? Que Bolsonaro estava meio colocando o pé fora, olha, não me chamou até agora, então agora também ele vai não botar a quer. cara. Agora ele quer. Mas com quem? Ele vai, olha só. Ele vai com quem? Isso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse, foi ele que afirmou, que o Bolsonaro está animado para entrar, sim, mais ativamente na campanha do prefeito Ricardo Nunes pela reeleição. Ou seja, ele plantou ali, né, uma sementinha. Né? É um traíra. Ele faz um acordo com o Ricardo Nunes e ficou ali na moita. Acho que ficou animado agora com essa pesquisa. Ele estava esperando. Se o Marçal explodisse na Se o Marçal pesquisa, fosse mais 2 pontos, ele já pulava Mas o não é Marçal. só isso, né? O Tarcísio, ele tem medo que o Marçal cresça, porque ele sabe que o mas dele é está uma- ameaçado também. É quem mais perde, é um prejuízo gigante. O Tarcísio foi lá em Brasília ontem, pegou o avião, correu lá para conversar com o Bolsonaro em Brasília para tentar um compromisso com a campanha. Mas, olha, fosse ele, não confiava muito, porque Bolsonaro, se o rapaz de Goiás sobe de novo meio ponto ali, ele já vai para o lado. 2 filhos do Bolsonaro já manifestaram que estão com um pé no Nunes e um pé no Pablo. Então, não dá para confiar, né, em promessa de Jair Bolsonaro. Esse é um cenário interessante, hein, gente? Porque temos o 7 de setembro. Daqui a pouco nós vamos falar das outras capitais, hein? Vamos falar de Rio, Recife, Belo Horizonte. Vamos A gente vai retomar trazer, inclusive, um cientista político aqui para falar. conversar com a gente. O Sim. quadro de Belo Horizonte é bem interessante pela disputa que está acontecendo ali. E o quadro do Rio de Janeiro também, porque o Rio de Janeiro é derrota do Bolsonaro, assim, avassaladora da família Bolsonaro. Mas lá e o Recife é um baile, né? e Recife é um baile do João Campos. Agora, ainda em São Paulo, porque nós temos o 7 de setembro, e tudo levava a crer que se o Marçal passasse, né, conseguisse seguir no mesmo ritmo, imagine, ele subiu de 14 para 21. Se ele seguisse nesse ritmo e batesse em 25 nessa pesquisa, 28, o 7 de setembro seria do Marçal. Ele seria o grande Totalmente, personagem do 7 de totalmente. setembro. Deixou de ser. E eu acho que agora estão calibrando. O que vão fazer com o Marçal? Vão dar o palanque para ele? Ou vão empurrar ele um pouquinho para o lado e falar, se vira? Aqui não, aqui continua tentando. Se você se viabilizar, quem sabe no segundo turno. Até porque vai ser bem desconfortável para o Ricardo Nunes Pois ficar é. lado a lado com ele ali. Então mudou. Então eu estava assim preparado já para ver o 7 de setembro como, se ele avançasse, como uma consagração do Marçal como nova liderança do bolsonarismo. O Tarcísio é que está segurando. O Tarcísio está segurando. Tarcísio está segurando. E vai saber de que maneiras. Não é só maneira civilizada, não. Porque se o Pablo Marçal chega na Paulista domingo, ele engole. Engole Tarcísio, engole Ele engole Nunes. todo mundo, engole Nunes, engole todo mundo. Então, imagina a operação que está sendo armada no momento para que ele não se aproxime da Avenida Paulista no domingo. Tem também uma campanha do próprio presidente Lula, né? Já que a gente está falando do 7 de setembro, Rodrigo, porque ele está querendo ir contra
esse 7 de setembro da extrema-direita. Então, o governo Lula está planejando uma cerimônia mais forte, vamos dizer assim, como um contraponto dessa que vai ter aqui no feriado, enquanto os aliados, o próprio ex-presidente lá, o Bolsonaro, eles vão se manifestar aqui em São Paulo, na Paulista, contra o Alexandre de Moraes. O Lula já fez o contrário, ele já chamou, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes lá em Brasília para fortalecer. Ele convidou todos os ministros, na verdade, do Supremo, inclusive o próprio Alexandre de Moraes, que é essa personificação da briga, do X e do Elon Musk aqui no Brasil. Então, ele convidou um monte de gente, convidou medalhista olímpico, né, que são pessoas que cativam também. Ele está tentando fazer um grande evento lá. Chico. Fazer a cara de governo, a cara da soberania brasileira. Ó, aqui tem lei, aqui o Supremo manda. Fazer a cara da legalidade contra o palanque do golpe que estará na Paulista, né? Eu achei interessante ele convidar medalhista olímpico. Ele também vai homenagear atingidos pelas chuvas lá no Rio Grande do Sul. Vai ter isso também? Vai ter isso também. Então, um evento até maior, né, do que o 7 de setembro. É uma coisa, assim, mais... Não é aquela coisa só do desfile militar, né? Isso que você exatamente, quer dizer. exatamente. Não vai ser tão focado, inclusive não vai ser focado na militarização, né? Chamando os ministros também, mostrando um judiciário e o governo caminhando juntos, né? Eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo se exagerarem, porque é isso, eles vão ficar felizes se levarem 100 mil pessoas na Paulista. É uma foto e tanto para eles. Mas eles vão estar falando com eles mesmos. Né? Então eles vão ter uma foto, vão ter uma demonstração de poder para eles mesmos. O Alexandre de Moraes não vai se mover um centímetro de onde ele já está. E o Lula vai sinalizar, olha, Poder Judiciário e Poder Executivo estão juntos para seguir a lei. E do outro lado tem os arruaceiros, querendo trazer Elon Musk, querendo fazer bagunça, botando muita gente na rua, mas são arruaceiros. Então, é esse contraponto. Quanto mais corda o bolsonarismo trouxer para o lado dele nessa radicalização, é pior para o Bolsonaro. Né? Depois, num julgamento, o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal. É um equilíbrio muito tênue. E o Bolsonaro tem medo de perder a rua, porque com o Marçal ele pode perder a rua, o comando da rua, mas se ele exagera no discurso para a rua, ele perde o diálogo com o campo institucional. Ele está realmente numa enrascada nesse momento. Totalmente. Ele está numa enrascada mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações a respeito disso. Vamos dar uma olhadinha, começar a dar uma olhada nas outras capitais também? Por favor, Gabi, vamos lá. Então. Vamos lá. Vamos ver o que o Datafolha pesquisou no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também no Recife. Acho que vale a pena a gente começar pelo Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes também está nadando de braçada lá, está liderando com folga. Não mudou muito, inclusive. Ele até subiu mais, Gabi, olha lá, 59. Subiu mais, mas não mudou tanto em relação a meados de agosto. Então, a gente teve Eduardo Paes, que tinha 56%, agora com 59%, e ele antes tinha 53%. Então, se você pegar a primeira lá de julho, aí é um crescimento, né, bastante... Ele está meio que isolado ali em cima, né? O Alexandre Ramagem já não tem nem chance, que é o candidato do Bolsonaro. Está com 11, tinha 9 e antes 7. Quer dizer, oscilou para cima, mas é irrelevante. É irrelevante. A campanha é péssima. Eu vi algumas propagandas e tal. A gente mostrou aqui, né, dos otários. Né? Nossa, mas é tudo naquele clima de terror. E tem uma coisa muito maluca que eu ficava... Isso é surreal demais. Ele sugere, né, vários projetos, propostas para a segurança do Rio, só que ele é governo. O Ramagem é governo há séculos. Sim, no Estado, né? No governo do Estado. A política de segurança pública é uma confissão. É uma confissão de que não deu certo e ele quer mudar. Então, atrapalhada, não tem rumo. E a figura dele é tétrica na propaganda. Ele é péssimo. É uma cara fechada, é uma propaganda assim, eu vi hoje, a gente passou no Rolê ICL que eu apresentei hoje, assim, é meio escuro, sabe? Assim, é uma coisa que passa um pouco de medo. E o Rio de Janeiro é uma cidade luminosa. Então tem o Eduardo Paes com os sambistas, com a rua, com o povo, com o subúrbio e também com as praias. E de outro lado, olha aí, a figura de um delegado meio com uma cara de mal-humorado. E além disso, da linguagem, da imagem, que é muito importante, ele está totalmente isolado mesmo. Tem um monte de cabo eleitoral ali do PL que não quer saber dele, gente. Está incomodando a campanha do Ramagem até.
Tem gente do PL que está indo pro Eduardo Paes, né? Tamanha surra. Engoliu todo mundo. Tem dois importantes ali, o Pazuello e o Hélio Lopes, que são 2 deputados federais bem votados lá no Rio de Janeiro. Eles não apareceram na campanha até agora. E se você está com esse índice de voto, isso significa que você engoliu, trouxe a igreja evangélica, trouxe a milícia, vamos dar real. Tá todo mundo na campanha. Do Eduardo Paes. Não tem. O que é que sobra? A milícia é muito forte no Rio de Sobra a Janeiro. Praça São Salvador votando no PSOL? Os 7%, né? Porque a milícia é muito forte. O voto miliciano, junto com o voto evangélico, é muito forte. Significa que o Eduardo Paes engoliu na negociação política, pegou cabo eleitoral, pegou todo mundo, pastor, trouxe todo mundo para a campanha. Mas pegou também um voto de esquerda, que se a gente olhar ali no quadro, se a gente puder botar o quadro de novo, dos percentuais no Rio, o Tarcísio Mota do PSOL perde eleitor. Olha lá, ele tinha 9, caiu para 7. Ele tinha 9 em julho, caiu para 7 em agosto e agora ele tem 6. Então ele perdeu 30% dos eleitores dele, uma parte do eleitor mais de esquerda. O Tarcísio é um cara ótimo, eu brinquei aqui, Praça São Salvador, mas é um ótimo candidato, coerente, um ótimo deputado. Mas tem uma parte do eleitor de esquerda que está assim, vamos liquidar no primeiro turno. Vamos acabar com o bolsonarismo. Para liquidar a família Bolsonaro no Rio. Não tem brincadeira, vamos acabar com o bolsonarismo. É isso aí. É importante esse quadro no Rio de Janeiro. Isso que a gente tem. Sabe quem também deve ir para o Rio de Janeiro para apoiar o Ramagem em breve? É a Michelle Bolsonaro. Ela vai pessoalmente. Porque ali é uma candidatura da família Bolsonaro. É uma candidatura de casa, caseira, da família. Ali um almoço, um jantar da família Bolsonaro com o candidato preferido deles. É uma derrota da família mesmo. Derrota da família. Isolado, a candidatura isolada, sem política, não souberam fazer política. Tem um senador, né? Tem uma família de políticos, não souberam fazer política também. Perderam milicianos. O Bolsonaro começa a perder miliciano, a coisa é grave. É grave. A Michelle deve chegar semana que vem no Rio de Janeiro, sexta-feira, o que tudo indica, sexta-feira 13 vai chegar lá para fazer campanha para o Ramagem. Sexta-feira 13, agora Gabi. vai, hein? Agora uma data boa para simbólica. Exorcizar o Ramagem, né? A gente nem citou, no fim das contas, estava na imagem, mas para quem estava só nos ouvindo, tem o Tarcísio Mota também na sequência e o Rodrigo Amorim. Você falou. Eu falei do Tarcísio Mota. O Amorim é que não. O Amorim, inclusive, teve a candidatura impugnada, né? O Rodrigo Amorim. Do União Brasil. Isso. A esquerda do Rio é historicamente muito fraca, né? Ele é aquele candidato da placa da Marielle, né? Que quebrou a placa da Marielle. Isso aí já dançou, né? A candidatura dele não existe mais. Esse aí, ó. Pode limar os 2% aí que ele tinha. Ele que outro dia, a turma dele, não sei se foi ele pessoalmente, agrediu um candidato a vereador do PT, o Leonel de esquerda, que inclusive é influencer e tal. Levou um chute, quebrou o nariz e tal. Foi a turma desse Amorim aí. Então o bolsonarismo tem 2 derrotados lá no Rio. O Ramagem e o quebrador de placa. Adeus. Rio de Janeiro dando um grande exemplo. É isso aí. Eliminando a ideia de bolsonarismo na cidade. Peguei até aqui a notícia para a gente poder trazer, mostrando o que aconteceu exatamente para a impugnação, né? Foi decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, condenou o Rodrigo Amorim a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pelo crime de violência política de gênero. Olha só, em maio desse ano, e aí em discurso durante a sessão da Alerj, em maio de 2022, foi quando isso aconteceu, ele se referiu à vereadora Beni Brioli, de Niterói, como boi zebu e aberração da natureza. Isso aqui entre aspas, tá, gente? Deixando muito claro. E a Beni Brioli, ela é uma vereadora trans. A gente acabou de comentar aqui como essa questão de gênero era definidora da eleição. Mais um aqui, né? Eles têm um ódio. Eles têm problemas com isso. É definidora, primeiro pelos votos, mas também a violência política de gênero é um dos principais motivos de afastar mulheres da política, né? Então é brutal. É muito simbólico também que essa decisão saia agora para que a gente tenha uma resposta a isso que aconteceu, né? Dentro da candidatura impugnada por agredir verbalmente uma vereadora trans. É isso. Muito bem. Então, vamos falar também de BH. Vamos a BH. Falar como é que está o cenário por lá, mais uma vez. A gente já trouxe um pouquinho, mas agora a gente vai destrinchar um pouco melhor. Tem o Mauro Tramonte, o candidato do Romeu Zema, que continua na frente. Então, a gente vai colocar a imagem aqui na tela. E depois a gente tem triplo empate. Em segundo lugar, entra o Fuad Noman, né, do PSD, com 14%, antes 10%. O Mauro Tramonte, que eu falei que está em primeiro lugar, está com 29%, antes eram 27%.
E depois vem o candidato do Bolsonaro, que é o Bruno Engler, do PL, com 13%. Então, oscilou um pouquinho para cima, antes 10%. E aí a gente fala nessa sequência, né? Esses 3 primeiros são candidatos de direita. Depois só que vem a Duda Salabert e o Rogério Correia, a Duda com 12% e o Rogério Correia com 8%. Ele não mudou praticamente nada, ele estava com 7%. A Duda deu uma oscilada aí um pouquinho mais, de 10 para 12. Essa não união da esquerda em BH. A Duda, eu lembro ela convidou publicamente, ela disse que convidou também nos bastidores políticos o Rogério para uma aliança. O Rogério sairia de vice e ela seria a cabeça da chapa. Seria uma bela de uma chapa para a cidade de BH, ao meu ver. Mas não sei se foi vaidade ou o que foi, que acabou o PT não aceitando esse acordo. Eu acho que seria um acordo excelente. A Duda, numericamente, mostra que é mais forte. O partido não é mais forte em Minas, mas é mais forte. E ela tem uma atuação muito consistente como parlamentar, né? Para além das questões, assim, a própria figura dela, né? Uma deputada trans, né? Uma mulher trans. Mas para além disso, né? Para além disso, que não é pouco, é uma atuação nos debates muito consistente, né? Assim, é uma boa parlamentar. Então, acho que isso traz também força para a candidatura dela, apesar do PDT ser pequeno, né? Ela pode, inclusive, atrair o voto do petista, que não vê muita substância na candidatura do Rogério. É verdade. Então, é um quadro... Ela é a candidata mais forte no momento. Mas você vê que aí também, em BH, o bolsonarismo raiz com dificuldade. O Bruno Engler, 13%. Isso, que é o apoio oficial, né? É o apoio oficial do Bolsonaro. O Fuad Noman, que é o atual prefeito, você falou que são todos candidatos de direita. É de centro-direita, mas não dá para comparar com o Engler. Ele não é bolsonarista. O Engler é extrema-direita. O Engler é extrema-direita e o Tramonte é aquela coisa, apresentador de programa policial. O Fuad Noman é um centro-direita, um Ricardo Nunes, talvez um pouco melhorado em relação ao Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que é difícil ser igual a Ricardo Nunes. Mas o Engler tem dito uma coisa interessante, ele é bolsonarista raiz, ele fala, sei que estou perdendo votos, mas sigo com o mito, vou com o mito até o final. É a candidatura de levantar a bandeira bolsonarista. Ele sabe que está perdendo votos, porque o Bolsonaro não é mais um cabo eleitoral significativo também em BH. Muito bem, também vamos dar uma olhadinha no Recife. Recife é um passeio. É um passeio, gente. João Campos, do PSB, está disparado, mais uma vez. A gente sempre traz a pesquisa de intenção de voto dizendo isso, né? Está disparado lá na frente, vai dar primeiro turno, pelo jeito. Então, 74%. Antes ele tinha 76% em agosto e 75% em julho. Tá se mantendo super estável ali na primeira posição. 70, patamar dos 70 aí já é demais. Aí vem o sanfoneiro. O apoio do Trump não deu muito certo até agora para ele, né? Para o Gilson Machado do PL. Ele agora está apelando para a polêmica, tentando nacionalizar com a polêmica do Alexandre de Moraes, o sanfoneiro. Será que ele subiu de 6 para 9 com o apoio do Donald Trump, né? Só porque... O Bolsonaro esteve lá também. A gente não tem que esquecer, fez campanha... Tem um voto bolsonarista no Recife. Você pega, tem um voto ali em Boa Viagem, que eles fizeram manifestações grandes. O voto da Praia de Boa Viagem, que é uma área... elite, né? É uma área de classe mais endinheirada e tal. Tem voto e faz manifestação que você vê, dá para fazer uma foto razoável. Mas o sanfoneiro não consegue levar. Aliás, é um péssimo sanfoneiro que não representa o forró do Nordeste, porque o cara não toca nada, né? Ele, como candidato, é um péssimo sanfoneiro. Não toca nada, desafina fácil. É isso aí, gente. Depois vem o Daniel Coelho, 5, e Dani Portela, do PSOL, com 4. Só para não deixar aqui de trazer os 4 primeiros colocados. Aqui, realmente, o João Campos está tão lá na frente, né, que fica até desproporcional aqui. Mas esse é o cenário que a gente tem. Vamos chamar o nosso convidado aqui para trazer um pouco desse cenário, ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo. Samuel Brown, que é cientista político, professor da UERJ. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí pelo ICL. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso de receber, professor. A gente estava trazendo aqui o cenário de todas as capitais, mas acho que importante, principalmente, a gente olhar quando a gente vem para São Paulo, tinha uma preocupação muito grande com esse empate triplo, né? Boulos, Marçal, Nunes, do Marçal ter avançado muito nas últimas pesquisas, né, de intenção de voto.
agora parece que ele deu uma estabilizada. Dá para a gente falar que ele está chegando num teto? A gente está observando esse cenário. O que o senhor acha? Então, o Marçal ele é uma surpresa nessa eleição, como o Bolsonaro acabou sendo lá em 2018, né? Ele tenta aglutinar em torno dele essa ideia do antissistema, uma coisa que o Bolsonaro deixou de ser em 2022, e aí favoreceu, inclusive, a derrota dele naquele ano. O Marçal ainda tenta apresentar isso, a partir, claro, da origem dele, que é um tanto quanto desconhecida, e conforme vai aparecendo, ele vai usando uma estratégia que é curioso, porque a maioria dos analistas políticos, dos estrategistas, desaconselha, mas ele tem seguido e tem mostrado que ela tem sido viável até aqui, que é dobrar a aposta em todas as críticas que ele recebe. Então, ele não procura um posicionamento moderado, centrista, né, de um estadista. Pelo contrário, ele tenta colocar como se ele fosse o representante dos indignados, o representante daqueles que não aguentam mais a coisa como ela está. E aí, o fato dele vir do nada, né, dele não ter nenhum passado político, de ele não ter uma atuação em nenhum governo anterior, não ser parlamentar, não ter nenhuma filiação partidária anterior, ou seja, o fato dele sair do zero acaba dando alguma legitimidade para esse discurso dele, olha, eu sou como você, então eu vou mudar tudo isso que está aí. Agora, isso tem um limite, né? E o limite ele é, primeiro, dado durante a própria campanha, ele vem muito no período dos debates e da propaganda de TV, né, que ele acaba não tendo tempo para se defender, então uma parte da população mais pobre, mais humilde, que não tem tanto acesso assim, a outros meios de comunicação e fica mais dependente daquilo que passa no programa de TV aberto, começa a ser impactado agora. Já nessa primeira semana a gente vê uma retomada do Nunes, né, uma pequena retomada, um crescimento em que ele repassa de novo o Marçal, e esses próximos 30 dias para o Marçal vão ser muito difíceis, porque ele não tem estrutura de vereadores, ele não tem lideranças políticas espalhadas pela cidade, não tem presidente de associações de moradores, representante de categorias, e ele não tem a classe política do lado dele para poder fazer campanha no boca a boca, no dia a dia, né, nas conversas, nas reuniões. Ele só tem a rede social, e agora até a rede social dele, embora ele tente transformar esse limão numa limonada, também foi derrubada, né, por conta das posturas que ele tem tido. Então, a dificuldade do Marçal daqui para frente fica evidenciada nessa pesquisa. A subida parou. Agora a gente precisa saber, ele vai se estagnar nesse percentual alto, que ainda coloca ele em competição com os dois primeiros colocados, ou o período daqui para frente vai fazer com que ele não mostre mais ser viável, e aí aquele eleitor que se empolgou com ele nas primeiras 2 quinzenas começa lentamente a procurar o candidato mais viável, que seria o Nunes. Isso a gente só vai ver realmente nos próximos 10, 15 dias. Perfeito, professor Samuel. O Rodrigo Viana, aqui de São Paulo também. Eu ia até pedir, tudo bem, eu ia até pedir para que a gente colocasse de novo na tela aquele gráfico que mostra a evolução, né? Para que quem não nos acompanhou no começo tenha essa noção, como o Marçal parou de subir, é isso que o professor acabou de falar. Ele teve uma subida abrupta, né? Olha aí, ó, de 14 para 21, o Marçal é a linha amarela aí no gráfico. Foi de 14 para 21 em 2 semanas. Foi naquele momento em que ele explodiu e foi a surpresa, fazendo aquela borbulha. Agora, passaram-se mais 2 semanas e ele ficou no mesmo lugar. Segurou. Agora, uma dúvida, e eu queria trazer esse segundo ponto. O senhor falou aí, começou a televisão, isso para o Nunes ajudou, a máquina também ajuda o Nunes, mas a televisão. E no caso do Boulos, o presidente Lula entrou na campanha, fez um comercial visitando a casa do Boulos, com a família do Boulos, fez comício, mas o Boulos não se mexeu. Parece que há uma dificuldade para o voto de periferia em São Paulo, que é um voto lulista, tradicionalmente, até nas eleições mais difíceis para o PT. Esse voto, o Boulos está com dificuldade de conquistar. O Boulos tem um voto mais, não vou dizer classe média, mas um voto mais da esquerda ideológica, né? E não tanto do povo trabalhador da periferia lulista. Tem uma dificuldade? Será que isso avança, professor? Por um lado, a gente vê, de fato, Rodrigo, uma dificuldade dele alcançar esse eleitorado. Por outro, a gente já enxerga que esse eleitorado é um eleitorado potencial dele, quando você observa as projeções de segundo turno, em que o Boulos, em diferentes institutos diferentes, alternativos, né, apresenta mais ou menos o mesmo percentual ali na casa dos 39%, 40% baixo, que é o percentual que o Boulos consegue alcançar num estágio atual das forças políticas, do conhecimento dele, sem que ele ainda tenha sido tomado um banho de PT. Né? Ele ainda é muito
considerado pela maioria da população, inclusive desse público-alvo dele, como um candidato ligado ao PSOL, a essa que você acabou de apresentar, essa esquerda um pouco mais elitizada, mais intelectualizada, e não uma esquerda mais popular, como é a estratégia de colocar a Marta, inclusive, né, como vice dele, é para tentar chegar nesse eleitorado. Então, é uma constatação da própria candidatura de que ele não alcança esse eleitorado, ele precisa chegar lá. E aí ele adiciona a Marta, ele tenta trazer o Lula, mas tudo isso ainda não está maturado. Isso é evidente pelos números. Se o Boulos estivesse maturado, nesse período em que a direita está trocando farpas entre elas, um sobe e desce, a gente vê pelo gráfico, né, que enquanto o Marçal sobe, há uma queda bruta do Datena, que é o eleitorado do PSDB, que vai caindo e vai acabando vendo no Marçal uma alternativa ao Nunes, que eles não querem acompanhar, e também uma pequena queda do Nunes, né, nessa subida abrupta que o Marçal dá, o Nunes cai num primeiro momento, agora ele consegue recuperar e estagna, tanto porque o Datena já caiu quase tudo que tinha para cair, como o próprio Nunes começa a recuperar. Então o Marçal já não tem mais campo, né, autofágico na direita para ele buscar. Porém, o campo na esquerda, o Marçal ainda não cresceu. E aí esse campo na esquerda, ele está ou com a Tabata Amaral, ou uma parte dele também com o Datena, que lembremos, o PSDB tem uma representação de centro-esquerda, né, social-democrata, daquela origem do PSDB. Sim. Ela está muito presente em São Paulo, quando ela não está mais presente há pelo menos uma década no resto do país. Mas em São Paulo ela existe. Tem um restinho. Existe, inclusive, os tucanos de esquerda, né, os tucanos com a Dilma. Teve essas coisas ali na década passada. Esse pessoal ainda existe. Alguns deles ainda estão filiados ao PSDB, ainda têm participação política nos bairros, enfim, eles ainda influenciam o voto. Então, o Boulos ainda precisa ativar esse eleitorado. Tanto esse eleitorado, que pode hoje estar sinalizando o voto no Datena e na Tabata, como um eleitorado que ainda não está decidido, que está lá naquela massa dos que ainda não pretendem declarar voto, que é um eleitorado que não está acompanhando política, diferente de nós aqui, que falamos disso o tempo todo, que tentamos antecipar, às vezes até com um ano, né, de antecedência, o que vai acontecer. O eleitor, quanto mais popular é o eleitor, mais em cima da eleição ele decide o voto dele. E ele decide muito em cima do clima que é criado. É por isso que algumas candidaturas que parecem não ter chance nenhuma insistem em se manter, porque elas entendem que elas conseguem, com o passar do tempo, se mostrar para o eleitor e virar o jogo. Sim. Existem eleições que são mudadas, e essa é uma eleição, essa de São Paulo, que ela está muito disputada no campo da direita, mas no campo da esquerda, a esquerda parece ainda não estar conseguindo alcançar todo o seu potencial. O Boulos pode crescer não só em cima da Tabata do Datena, mas ele pode crescer também nesse eleitorado que ele ainda não conseguiu ativar. Perfeito. E aí é preciso que os estrategistas do Boulos encontrem um meio de trazer o eleitorado lulista, que em São Paulo consegue chegar à casa dos quase 50%, o Boulos. Sim. E é desvestir um pouco a imagem do Boulos e vestir um pouco mais a imagem do Lula. Esse é o desafio do Boulos hoje, da candidatura dele. É interessante isso, né, Chico? Porque o Lula já foi para a rua com o Boulos e agora o Bolsonaro, a gente acabou de receber a notícia também de que o Bolsonaro vai entrar mais forte na campanha do Nunes também. Diz que vai, né? Do Nunes. Diz que vai. Agora, professor Samuel, eu tenho uma curiosidade. Esse voto da Tabata, a continuar esse suspense aí de quem vai para o segundo turno. Esse voto da Tabata, que pode ser um voto que aí está encaixado, lá, o voto da social-democracia tucana. Do Alckmin. Do velho Covas. Não, o Covas novo, o Covas velho. Do Alckmin, que está no governo. Do Márcio França, que está no governo. Que aí são votos também governo Lula. A gente esquece disso. Esse voto pode virar um pouco útil para tirar a dúvida de que o Boulos vai mesmo para o segundo turno? A Tabata já é uma vitoriosa só por ela estar nessa eleição, tendo o espaço que ela está tendo, tendo a presença de espírito, né, que ela tem tido ao longo do primeiro mês de campanha, atacando o Marçal, protagonizando as disputas. Ela teve uma presença de espírito enorme, inclusive ela pontuou isso nos últimos 2 debates, né, que ela teve a coragem que faltou à candidatura do Boulos. E aí, claro, ela cita outros candidatos para não parecer pessoalizado, mas ela está falando diretamente para o eleitor de esquerda, o centro-esquerda, né? Olha, eu fiz aquilo que vocês esperavam que o candidato de vocês fizesse. Isso é uma vitória, porque efetivamente a Tabata não tem, diante da estrutura que foi construída em torno da candidatura do Boulos,
a viabilidade de passar o Boulos no primeiro turno e ocupar esse papel da candidata à esquerda no segundo turno contra um candidato que certamente será à direita. Ela não tem essa viabilidade e aí ela coloca-se na eleição para poder ganhar espaço e projetar próximas eleições. Ela estourará de votos provavelmente na próxima eleição a nível nacional, Sim. seja lá qual for o cargo que ela vai disputar, e se torna um nome para o futuro. Mas hoje, efetivamente, nesse ano, a única candidatura que reúne as condições de enfrentar no segundo turno, de chegar ao segundo turno com estrutura, é o do Boulos. Aí alguns dizem assim, Chico, mas olha, quando a gente simula a Tabata no segundo turno, ela vai melhor do que o Boulos. Sim, porque ela não compra os desafios, né, os prejuízos de imagem que o Boulos precisou comprar esse tempo todo, que o PT precisou comprar esse tempo todo, para ter esse nível de partida tão alto que o PT e agora o Boulos acabam tendo. Ela transitou em meios muito mais tranquilos até Exato. agora, comprando menos gastos, que garante que ela tenha muito menos rejeição. Mas, porém, ela também não tem a adesão que você ser intencional, como o PT tem sido e o Boulos sempre foi, acabam agregando. Então, ela tem um piso muito baixo e um teto que, em tese, é muito alto. Já o Boulos não. O Boulos e o PT têm um piso alto, mas um teto menor do que a Tabata, uma projeção final menor. Isso é normal. E é muito errado quando a gente pega alguém com 3%, 4% e diz, tá vendo? No segundo turno ele consegue vencer. Sim, mas para chegar no segundo turno você precisa estar entre os dois primeiros. O Ciro, né? Se me colocar, ou colocar a Gabriela ou o Chico Sá como candidato agora, com a baixa rejeição que nós temos, certamente a gente vai ter bons números. Segundo turno, bate todo mundo. O problema é a gente chegar no segundo turno. O problema é a gente conseguir ter a estrutura mínima no primeiro turno. Esse é um grande debate, sempre tem toda eleição. Os institutos melhoraram isso de um tempo para cá, não ficam mais fazendo aquelas 20 simulações de segundo turno que serviam apenas para terceiros, quartos, quintos candidatos baralharem o jogo, né? Então, de fato, a Tabata tem um eleitorado social-democrata que está com ela. Esse eleitorado, inevitavelmente, inexoravelmente, terminará do lado do candidato da esquerda no segundo turno. Ele não vai ficar com o Marçal de jeito nenhum, e é por isso que o Marçal tem números piores que o Nunes, e dificilmente conseguirá o Nunes arrecadar esse eleitorado para ele. Precisaria de uma estratégia fenomenal para tentar transformar o Boulos num ultra-radical, com a Marta de vice dele, em que o Nunes, associado ao Bolsonaro, pareça mais palatável a um eleitor ali moderado, social-democrata, com cunho liberal, mas ainda com bom posicionamento social. Difícil. Interessante, eu queria também pensar aqui, professor, como é que o 7 de setembro vai ter um papel na campanha eleitoral, principalmente aqui em São Paulo, eu acho, mas não só, né, no bolsonarismo também, porque a gente estava falando, por exemplo, o Ramagem, que está completamente abandonado, tem ativos políticos importantes do bolsonarismo que soltaram a mão do Ramagem, então o Eduardo Paes, eu ia falar o Alexandre de Moraes, o Eduardo Paes está lá na frente disparado, então a gente não tem nem chance de o Alexandre Ramagem conseguir ser emplacado nessa campanha. Mas aqui em São Paulo a gente tem esse fenômeno interessante, que é o Bolsonaro entrando na campanha agora a valer pelo que está sendo sinalizado, pelo menos, né? O Tarcísio que sinalizou. O Tarcísio também deve estar lá no 7 de setembro, que é esse bolsonarista moderado. Tem o Marçal, que é esse personagem histriônico e que também está atingindo o teto. Então, ele precisa criar um novo personagem. Quem será que é esse novo personagem que o Marçal vai criar também nas redes? Bukele. Né? Eu te respondo com uma palavra, Bukele. Ele está embarcando para El Salvador para tentar fazer aquele... Ele vai querer um pouquinho desse eleitorado, se é que ele não já pegou, o eleitorado ali do Kim Kataguiri, do MBL... Acho que ele já pegou, tá? Mas ele aposta que ainda não pegou tudo. Então ele vai lá tentar se associar com esse personagem que é extremamente controverso, até de conseguir classificá-lo dentro dos esquemas de esquerda, direita, progressista, conservador, enfim. Ele é um cara que tem um passado de um jeito, um presente de outro, mas mistura elementos de dois lados. Mas a gente consegue identificá-lo muito mais nesse campo que o Marçal tenta, né, de um populismo, de uma coisa ultra-reacionária, que junta elementos conservadores com um populismo fiscal, enfim. Esse é o Bukele, e ele vai lá tentar gravar vídeo, acho que ele não iria à toa, ele já deve ter alguma coisa marcada de agenda, e vai tentar trazer essa novidade, de se apresentar e roubar votos ainda mais à direita que estejam com o Nunes. E isso, de certa forma, fortalece o vínculo dele com o Bolsonaro. Porque o Tarcísio faz o cálculo do profissional da política.
Ele olha para o Marçal, vê que o Marçal não tem condições de ganhar no segundo turno, olha para o Nunes, vê que o Nunes ganha em todas as projeções de segundo turno. A aposta dele é a aposta de alguém que tem tranquilo, que joga tranquilo o jogo. Olha, vai ter segundo turno, no segundo turno o Nunes estando lá ganhará. Eu ficarei com esse cavalo vencedor, né? Essa é a mentalidade do Marçal, do Tarcísio. Já o do Bolsonaro, como ele não ganha efetivamente nada diretamente na eleição de São Paulo, ele está muito mais preocupado com a imagem dele a nível nacional. É muito difícil para ele se colocar contra a imagem do Marçal, porque o Marçal tem o mesmo vigor, como eu disse lá no início, que ele teve há 6 anos atrás, de representar o antissistema. O Bolsonaro quer ser antissistema, mesmo já tendo feito parte do sistema ao longo de décadas e tendo sido o próprio sistema nos 4 anos anteriores como governante no Brasil. Ele ainda tenta vender, não conseguiu em 2022, mas ele vai tentar reciclar, da mesma forma que o Trump está tentando nos Estados Unidos, o mesmo discurso. Forças muito grandes me combatem, forças do progressismo internacional. E para ele, o Marçal é uma representação muito mais fidedigna desse candidato que o Nunes. Sim. O Nunes é um cara com a cara do centrão. Ele tenta se adaptar a esse bolsonarismo, ele faz acenos, ele, como a maioria do centrão brasileiro, é conservador, não tanto quanto o Bolsonaro, né, no seu histrionismo, mas ele é conservador. Então, para ele não é muito difícil fingir ser bolsonarista. Mas não é tão fácil como o Marçal, que faz isso com uma presença de espírito, né, com uma coisa que vem de dentro dele, de fato. Toca de ouvido, né, eu diria. Eu diria que o Marçal toca de ouvido a extrema-direita, não precisa nem da partitura. Na posição do Bolsonaro. Ele vê aquele fenômeno do Marçal, ele resiste num primeiro momento, a família dele parte para cima do Marçal, e por uma coincidência grande de datas, sai uma pesquisa logo no dia seguinte que eles iniciam os ataques, e é a pesquisa justamente que mensura nos dias anteriores a subida do Marçal. Sim. Mas foi uma infelicidade muito grande deles terem batido nele num dia, e no dia seguinte ele aparece crescendo. Obrigou que eles recuassem, começassem a tentar abrir canal de diálogo com o Marçal, porque naquele momento ali nem eles, nem ninguém sabia qual era o limite desse crescimento do Marçal. E eles não queriam se ver alijados do segundo turno, né? Sim, agora eles estão recuando no recuo. Agora, tentando fazer uma avaliação, a gente já trouxe aqui os números um pouco antes do professor Samuel entrar aqui ao vivo. A gente trouxe os números de Belo Horizonte, em que o candidato bolsonarista Bruno Engler está lá em 3º lugar, está lá com dificuldade. Recife, que é um passeio, né, do João Campos, e o candidato bolsonarista tem 7%, 8%, que é o sanfoneiro. E o Rio de Janeiro, onde o Ramagem, candidato da família Bolsonaro, a Gabi dizia que a Michele Bolsonaro vai pessoalmente fazer campanha para o Ramagem. O Bolsonaro foi na quadra, não lembro de qual escola de samba, fazer o lançamento da candidatura do Ramagem e tal. Então é a candidatura da família. Quando a gente olha para o cenário, pelo menos destas pesquisas que saíram hoje, o bolsonarismo raiz, assim, professor, parece enfraquecido. Mas eu queria uma avaliação sua. Como é que a gente pode olhar? E também algumas outras pesquisas, não só as de hoje, do Datafolha, mas quando a gente olha para o Brasil, para as principais capitais, o bolsonarismo parece um pouco mais fraco. Quem é que está mais forte? Também não acho que o lulismo, que necessariamente a esquerda é que está explodindo, não é. Parece que é um meio do caminho aí, um certo centro, um centrão, não sei. Mas a sua avaliação, olhando para essas pesquisas de hoje, o bolsonarismo, como é que a gente pode avaliar o futuro dessa força política no Brasil? Tem alguns elementos aí. O primeiro deles é que a gente começa a perceber ainda mais forte do que na eleição de 2 anos atrás, um retorno daquela forma de fazer política que era mais comum até 2018, né? 2018, depois do fim das doações empresariais, enfim, algumas mudanças que foram feitas na legislação e o próprio, né, momento que o Brasil passava após o golpe, tornou as eleições uma coisa muito mais radicalizada e difícil de prever. Então, surgem candidatos como Dória, surge o candidato como Bolsonaro, que vem totalmente por fora... O Witzel, no Rio de Janeiro, eles vêm totalmente por fora do que os estrategistas da política imaginavam. Eles vêm quebrando todo o manual. Isso começa a diminuir. E aí, no ano passado, isso começa a diminuir já em 2020, recua bastante em 2022, e esse ano a gente começa a ver que alguns desses candidatos que fizeram parte do que eu chamo... o bolsonarismo, para mim, é uma aglutinação de vários setores da direita. O Bolsonaro ele não cria nada novo, ele, na verdade, se torna uma pessoa capaz de aglutinar nele as várias facções da direita que sempre se disputavam e não conseguiam uma personificação. O Bolsonaro faz isso em 2018, deixa o PSDB, ele suga toda a vida, né, a existência do PSDB, o PSDB praticamente acaba naquele ano, mas isso ele vai perdendo paulatinamente. Esse ano,
Inclusive, o próprio Bolsonaro via na virada do ano, no final do ano passado, o risco que ele tinha em se envolver diretamente em eleições esse ano. Até o final do ano passado, ele resistia, e isso foi publicado em diversos meios de comunicação, a se envolver diretamente em eleições justamente com medo de se associar a derrotas. Aqui no Rio de Janeiro é o maior exemplo disso. Aqui o candidato era dito ao longo de todo 2023 que seria o Flávio Bolsonaro, filho dele, que queria muito essa candidatura. E quem era contra a candidatura do Flávio Bolsonaro era o outro filho dele, o Carlos Bolsonaro, que acabou vencendo essa disputa, se valendo dessa percepção do pai, de que uma derrota num município do tamanho do Rio de Janeiro, na casa dele, né, o simbolismo disso seria fatal, e que era evidente que um candidato da direita aqui teria muita dificuldade contra o Eduardo Paes, ainda mais que o Eduardo Paes conseguindo fazer o que fez no final, né, uma grande aliança do centro à esquerda. Então ele desiste aqui no Rio de Janeiro, mas é levado a apostar em São Paulo, por exemplo, no Nunes, em outros municípios, né, em outros estados, outras capitais, em candidaturas como ele tem feito. E aí a gente começa a perceber que tanto aquele medo do Bolsonaro, como a percepção de que o Bolsonaro não é mais tão dominante nos espectros da direita, principalmente depois que ele se torna inelegível e outros players começam a olhar para essa vaga de candidato daqui a 2 anos, começam a trabalhar para enfraquecer o domínio do Bolsonaro nesse campo da direita. No caso de Minas Gerais, ali está tudo dividido para todos os lados. Você tem um candidato que é o Tramonte, que é um cara que vem da TV, seria um Datena, por exemplo, de Minas Gerais, um cara que está há muito tempo na TV, apresentando, enfim, com esse populismo policial, etc., que está conseguindo galvanizar não só por conta dele, mas pelos apoios que ele recebeu. Ele recebeu o apoio do Zema, mas ele recebeu mais, ele recebeu o apoio do ex-prefeito, que me foge o nome agora, que era, inclusive... Calil, o que era presidente do Atlético Mineiro. Exatamente. O Calil, que era um personagem que até 2, 3 anos atrás nós considerávamos um dos nomes possíveis no campo da esquerda. Vamos lembrar, final de 2021, começo de 2022, o Calil chegou a ser citado como possível candidato a presidente ou vice, que iria se filiar no PSD, no partido A ou B, para poder ser a vice, quando ainda o Alckmin não estava definido. Então, o Calil é um personagem muito mais do centro para a esquerda do que do centro para a direita. E ele faz assim, por conta das sucessivas movimentações políticas em Minas, ele acaba agora apostando, jogando todo o peso político dele no Tramonte, com o apoio do governo do estado, que num estado do tamanho de Minas, da importância que você tem de ter máquinas municipais trabalhando para você, né, o Zema aposta, principalmente agora, também na candidatura dele, isso sugou, a princípio, assim, o espaço ali vital do Fuad, né, que agora começa a crescer, claro que com a máquina ele vai ganhar espaço, e para nossa tristeza, a esquerda ali se mantém dividida. É evidente que a candidatura do PT vai ter mais condições de crescer por conta da estrutura, de ter o Lula, o governo federal e tudo mais, mas também não deve passar muito a Duda Salabert, que tem por si só uma representação maior já na sociedade belo-horizontina, né, e mineira, e vão ficar os dois ali mais ou menos no mesmo patamar. Se você visse os dois somados, possivelmente estariam no segundo turno, mas os dois divididos ficarão em terceiro, quarto, quinto, o que é muito lamentável. Agora, vindo por fim para o Rio de Janeiro, eu não acho que a presença da Michele e nem mesmo do Jair, e por isso ele não virá, e por isso ele não tem se colocado também na campanha do Rio. É impossível o Ramagem conseguir a reversão do estado de coisas do Rio de Janeiro. O Ramagem, ele no máximo vai conseguir forçar o Eduardo Paes para a beirada ali dos 50%, lembrando que, segundo todos os institutos de pesquisa, ele está na faixa dos 60%, alguns 61%, outros 59%, nessa faixa aí. Mesmo que o Ramagem cresça nesse período agora, que as pessoas comecem a reconhecê-lo como candidato do Bolsonaro, inclusive que hoje o outro candidato que disputava o bolsonarismo aqui, que é o Rodrigo Amorim, foi tornado inelegível, então alguma coisa dele estava ali com 4%, 5%, 3%, 4%, deve ir para o Ramagem. No máximo, o Ramagem joga o Eduardo Paes para a casa dos 50%, o que, por sua vez, vai criar uma pressão gigante em cima do Tarcísio Mota, do pessoal, para que as coisas se resolvam no primeiro turno. E aí você vai ter o voto útil, assim, não tem como, 2, 3% ali do voto do Tarcísio, que já está com 7% só, vai acabar migrando para o Eduardo para tentar fechar a conta no primeiro turno. É isso. Muito bem, Perfeito. Professor Samuel Braun, cientista político, professor da UERJ. Obrigada por participar aqui com a gente. Sempre um prazer te receber, professor. Até mais.
Eu que agradeço a você, Gabriela, Rodrigo, Chico, prazer enorme. Me chame sempre que eu estarei aí. Um abraço. Obrigado. Abraço, professor. Boa análise, bela análise aí do... Deu para a gente destrinchar bem, né, Chico Sá, as eleições aqui, as pesquisas, né, de intenção de voto que a gente trouxe aqui até agora e o que deve vir aqui para frente. Mas ontem a gente trouxe um assunto importante que a gente tem que voltar a tratar aqui também, que é aquela mega operação das bets, né? Começou lá na Polícia Civil, que a gente, de Pernambuco, né, principalmente lá no Recife, que a gente trouxe essa história, que está mirando casos de apostas, jogos ilegais, lavagem de dinheiro. Então, a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. Ontem foi a terceira fase dessa mega operação, que é... Eu até me esqueci o nome da operação aqui, mas eu vou checar. Integration, obrigada. O nome assim em inglês. Isso, exatamente. Operação Integration, que prendeu a doutora Deolane, né? A Deolane Bezerra, influencer. Sobrou para a doutora Deolane. Sobrou para ela, mas tem gente muito A mãe também, grande, viu? A gente esquece viu? A mãe está no Chile também, lá no Mãe da Deolane. Presídio Bom Pastor, que eu conheço bem, eu morava perto, ali no Engenho do Meio, na zona oeste do Recife. Ela continua presa, ela e a mãe continuam presas. O que chama atenção nessa história toda aí, dessa mega operação, são os valores, né? Foram apreendidos bens e valores de mais de 2 bilhões de reais. É um esquema grande, né, Chico, envolvendo casos de apostas, as bets, que estariam lavando dinheiro que veio desses jogos ilegais todos. Jogo do bicho, a gente não está falando só de bet aqui, a gente está falando de jogo do bicho, segundo o Globo também. E você tem umas apurações aí para nós também, Na né? patifaria toda, as bets até que não são inocentes, porque são dos mesmos donos, mas as bets eram até usadas para lavar o dinheiro do cassino. Pô, a gente tem fica o noticiário de celebridade, e até a polícia aproveita um pouco isso, a fama da doutora Deolane, e faz aquele carnaval todo, aquelas fotos dela vestida de tigresa, aquelas fotos mais erotizadas e tal, olha aí. Mas eu chamaria a atenção para 2 personagens que a imprensa não tem dado muito valor, até porque dá mais clique a doutora Deolane. Né? A doutora Deolane prestou depoimento, se disse inocente. Ela mostrou que o vínculo dela com a Esportes da Sorte foi até maio. Ela mostrou as contas dela, que eram usadas para receber dinheiro como influencer, não como alguém do rolo. Ela disse que não lavou dinheiro, recebia, segundo ela... Para divulgar. O salário dela é algo em torno de 1,5 milhão limpo, líquido ali para botar debaixo do colchão ou noutra conta. Salário de jogador de futebol de time... Assim, salário de jogador de futebol da elite do futebol brasileiro, né? Quer dizer, quando vai para fora. Aqui não aqui recebe não chega isso tudo. Então, é um belo salário, mas eu chamaria a atenção, eu acho que ela está no rolo como influencer. Alguém que chama, a essa altura, gente para jogar em cassino de bet, não é inocente de cara. Uhum. Aqui no ICL a gente tem batido muito nessa questão, o Eduardo Moreira tem chamado a atenção para... Cara, se eu estou vendendo um negócio que tende a ser sujo, e eu estou chamando, inclusive, garotos, garotas, que não tem nem criança, adolescentes, para essa jogatina, eu já estou cometendo, de certa forma, algum crime, né? Porque as pesquisas mostram que a grana dessas bets estão tirando o pão da mesa. Elas estão mexendo com o orçamento do trabalhador no Brasil, mexendo com o orçamento das famílias mais pobres. Então, a cota dela é essa. A cota do mal, digamos assim, dela é essa. Os personagens para valer desse jogo são José André de Rocha Neto, da Vai de Bet, mora em Campina Grande, faz o forró de Campina Grande, é um grande empresário. É aquele que estava no barco do... No barco do Gustavo Lima, onde estava também o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Nunes Marques. Esse aí é de qual... Vai de Bet, o que estava no rolo do Corinthians
do seu Corinthians, desculpa. Meu Deus, toda hora você não tem nada a ver com isso. Qual o rolo do Corinthians? Você não tem nada a ver com isso, você é um fiel torcedor. Fiel torcedor, fica em paz, você não tem nada a ver com isso. Aquele rolo da direção do Corinthians era com essa vai de bet. Essa vai de bet, sim. Essa vai de bet. Então, a vai de bet do senhor José André de Rocha Neto, que é um empresário do ramo imobiliário, um herdeiro lá de Campina Grande, que tem zilhões, dinheiros incontáveis. Ele e o senhor Darwin Filho. É da outra empresa. Que é da Esportes da Sorte. Tá. Maior patrocinadora hoje de mesas redondas, campeonatos, patrocinou a Olimpíada no noticiário na Globo. É um grande patrocinador de... Esse não é o Darwin, esse é o Rocha. Esse é o Rocha de Campina Grande. O Darwin foi o que se entregou hoje para a Polícia Civil. O Darwin se entregou né? hoje à tarde para a Polícia Civil portanto, preso. De Pernambuco, do Recife. Ele e a mulher Maria Eduarda, que também estava na... Esse aí é o Darwin. É o Darwin. É o Darwin. Esse é da Esporte da Sorte. Esporte da Sorte. Esses dois caras, eles são pelo menos eles são a imagem dessas duas bets. Porque há desconfiança que também possam ser testa de ferro, de fachada, porque essas bets... De dinheiro de fora? Se você segue o dinheiro, você vai bater lá em Curaçao, você vai bater em paraíso fiscal. Você não fica no Brasil. Você atravessa Campina Grande, vai direto para o paraíso fiscal. Então, sequer a polícia tem a certeza fechada, são as caras dessa jogatina no Brasil, são eles. Uhum. Desse rolo agora, dessa operação. Mas pode ter outros donos. E o que eles faziam, basicamente, esses, quando falam em 2 bilhões, bilhões, não é dinheiro de pinga, não é dinheiro de troco, é bilhões. Quando se fala na lavagem desses valores, é do cassino, dinheiro irregular do cassino, jogos que são proibidos. Não estamos falando do cara que aposta... no resultado Flamengo, do futebol. Tá, não é isso. Não é isso. É aquele jogo que é uma espécie de uma roleta que fica no celular. Que está dentro das bets. Que está dentro das bets. É um item das bets, é um item forte das bets. Então, é o mesmo rolo. As bets entram com a cara do futebol, mas elas querem pegar o dinheiro da criança que entra no jogo que é semelhante ao jogo do Tigrinho. Uhum. Que entra ali, às vezes, por distração da mãe, que não travou o celular para aquele tipo de coisa. Então, esse é o dinheiro mais podre que existe hoje no Brasil. Sem dúvida. Que é explorado por essa gente. E aí estava lá um deles que o Chico citou aqui. Por isso que é importante, né, Gabi? O rosto que ficou mais marcado na cobertura foi da doutora Deolane. Doutora Deolane. Com a sua, você falou, porque ela tem aquele visual, assim, que chama atenção, né? Se veste de uma maneira, assim, que chama mais atenção. Mas, na verdade, os dois rostos mais importantes de verdade são esses dois que o Chico trouxe. É a turma do dinheiro mesmo, né? Do dinheiro. Que estava no barco do Gustavo Lima. Não que a Deolane recebe muito para influenciar. Qual o papel dela? Influenciar. E o Você Gustavo falou Lima. do Gustavo Lima, Rodrigo, a polícia prendeu um avião dele ontem, aqui em São Paulo, né? Ele estava nessa festa, essa história que o Rodrigo citou, ele estava num iate. O Gustavo Lima estava comemorando o aniversário dele lá na ilha de Mykonos, na Grécia. A gente até trouxe essas imagens. Sim. É sempre bom, né? Ver de novo, se a gente tiver. Ele estava com autoridades, Cássio Nunes Marques, né? Quem nunca? Um ministro do Supremo estava no aniversário dele, também o governador Ronaldo Caiado. Totalmente um rolê aleatório. E ele é garoto propaganda de outra casa de apostas, não essa que o Chico citou agora. Como é que é o nome da outra casa, Chico? É Esporte da Sorte e Vai de Bet. Vai de Bet. Ele é da Vai de Bet. a da Vai de Bet, né? A Esporte da Sorte a Vai de Bet, às vezes, foi... aparece como BetPix 365, Obabet ou Pix 365. É tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa. Rapaz, eles têm várias... Mas ele foi para as redes sociais, né? Fazer a defesa dele já. Olha só o que ele disse. A defesa, inclusive, alega que o avião dele foi vendido, mas ele também foi para as redes sociais se defender. Então vamos ver o que ele disse aqui. Opa, importante. O Gustavo Lima, abre aspas para ele. O bebê... É como ele se chama, já é demais. Ele se vê como um bebê, como isso ele que é se chama. impressionante. Ele infantiliza ele mesmo. o rolo. É a velha história do homem e menino, né? O bebê, o menino Ney, é o menino Ney. Uma semana de descanso. Estão dizendo aí que o meu avião foi preso, gente. Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida e isso não se negocia,
Fecha aspas para o bebê Gustavo Lima. Agora, o rolê não é tão aleatório assim, não. Uma semana antes dessa farra lá na Grécia, o Gustavo Lima, num show no estádio em Goiânia, fez assim, pelo menos uma meia hora de campanha declarada pela candidatura à presidência do Ronaldo Caiado. Nada é de graça, não tem passeio de graça com essa turma, não. Não foi uma coincidência ali. Outro empresário que teve a prisão pedida foi esse José André da Rocha Neto, que é o dono da Vai de Bet que a gente comentou. Ele estava também no iate. Ele está foragido. O outro se apresentou, ele está foragido. Isso. Até agora, então, não foi preso. Não. Essa é a situação de momento, mas ainda pode se desenrolar caso o José André da Rocha Neto se apresente para a polícia. E o povão tá lá na frente do Bom Pastor, na frente do presídio da Deolane. Um cartazinho lá. Cartazinho pedindo para sai liberdade para a doutora Deolane. E é esse o Brasil. É isso aí. Vamos chamar o Chico Pinheiro aqui? Pinheiro! Olha só. Abre-se a Lancei porta! Que prazer! Viva a comunidade Que séria! saudades dele. Não precisa meu me dar querido boné, Chico que eu já Pinheiro. Eu vou de boné, não, eu vou ver o meu. cara. Queridíssimo. Xará, Aí, Chico. Rodrigo Viana, saudade de SN2. É isso aí, Esse Chico. Série Notícias, segunda edição. A gente também tava com A casa é saudade, sempre Chico. sua aqui, né, Chico? A casa e o palco é seu, né? É, Pra você importante contar pra gente. que o vai amanhã, rolar. graças a Deus, será sexta-feira. Isso. Vida que segue. Você veio contar Boa, novidades aí garoto. pra gente, né? Hein? Novidades pra gente. Eu já tô com boné, né? Já Esse boné não é aquele que tem M aqui, não. Que denota o que tem dentro da cabeça da pessoa que usa, né? Usa M. aquele do M, o M. M, é. Cara que tem M na cabeça. Esse aqui é jornalismo independente, lutando pela verdade. ICL, é disso que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Vamos aqui reunir dentro do Demore, vamos claro, com Edu Moreira, Robertinha Garcia. Né? Vai ser um bom papo a partir das 8 da noite. A Juliana, não sei se vai chegar, que ela estava com um problema particular, não sei se chega a tempo. Né? Estamos esperando a chegada. Tem um trailer aí pra dar um gostinho do que vocês vão discutir. Olha né? aí, a Vamos ver? conversa é esta. Vamos Bora ver. lá. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Que foragido é esse que todo mundo sabe onde está? E por que nada acontece com ele? Peça-chave do chamado Gabinete do Ódio, insuflar atos antidemocráticos, pedir intervenção militar e pregar o fechamento do Supremo são apenas alguns dos crimes pelos quais esse Alain é investigado. Parem de obedecer a esse tirano de merda! Desde junho de 2024, a jornalista do ICL, Juliana Dalpiva, tem sido alvo de ataques virulentos nas redes sociais. O Alan dos Santos forjou uma conversa que nunca existiu e cita meu nome, usa a minha foto. Todo mundo sabe que é falso, uma mensagem que colocou a vida da Juliana Dalpiva em risco, uma mensagem que atingiu milhões de pessoas, uma mensagem que até hoje repercute na segurança da Juliana Dalpiva. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Pois é, vamos contar para você, que assiste os jornais do ICL, qual é o preço que cada um paga por tentar fazer jornalismo sério, independente, tanto no ICL como fora dele. Eu mesmo fui vítima, quando estava na TV Globo, fui vítima de ameaças. Vou falar disso. Então você fique de olho aí que tem histórias boas para serem ouvidas, que as pessoas precisam conhecer, né? O que tem por trás da profissão da gente. Então, Chico, Edu, Roberta Garcia, Leandro Demore também vai contar muito. Demore. Leandro, que teve à frente da investigação na época da Vaza Jato, também sofreu um bocado com essas coisas. O Leandro é alvo preferencial dos caras o dessa tempo todo, né? extrema-direita, né? E aí a Vamos gente esperar se a Ju chega, a Juliana Dalpiva. muito aí do documentário conta a história da Juliana, como é que ela foi atacada, assediada, né? E ameaçada pela extrema-direita no Brasil. Pois é, e o Leandro Demore, ele foi monitorado na ABIN Paralela, foi um caso gravíssimo também, que ele vai contar pra gente, né? O Felipe Neto, que dá essa entrevista, ele também entra no documentário como ele é um dos
o que a turma do Paulo Guedes chamou na época de os detratores, que é o Eduardo Moreira e o Felipe. Eles eram considerados os grandes inimigos do governo e foram perseguidos por isso. E eu também estava na lista lá com muita honra. Está na lista do Jair, é ótimo. Muito bom. Então, daqui a pouquinho vai ter contagem regressiva, não é isso? Isso. A gente encerra aqui 7h30 e às 8 horas vem o papo sobre o preço da independência, não é? Em 30 segundos, nós começamos a contagem regressiva. Falou, fique de olho, chame os amigos, pega a pipoca, vamos conversar. Boa, é isso aí, gente. Chicão. Então a gente convida todo mundo a partir de agora. Boa noite para os Chicos, que estão aqui nesse estúdio. Rodrigo Viana, todo mundo que nos acompanhou até aqui. Amanhã a gente está de volta. É isso, gente. Até amanhã. Nós estamos em guerra pela verdade. O jornalismo do ICL tem sido alvo de ataques incessantes e é isso que acontece quando se decide abrir mão da publicidade, afastando os interesses da elite econômica e dos poderosos desse país. Mas o ICL é assim e nós não vamos desistir. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, venha junto comigo, Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Pinheiro debater, discutir e tentar entender como nós podemos manter a nossa independência e enfrentar os incessantes desafios. É um encontro online e gratuito para todo mundo.